Muitos crentes, e eu estou falando daqueles que creem em Deus, querem uma vida boa, mas estão passivamente sentados, desejando que alguma coisa boa lhe aconteça. Frequentemente eles têm ciúme dos outros que estão vivendo em vitória e se ressentem porque a vida deles é tão difícil. Se você deseja vitória sobre seus problemas, se você verdadeiramente quer viver a vida ressurreta, você deve ter força de caráter e não apenas força de desejo. Você deve ser ativo, não passivo. A ação correta começa com pensamento correto. Não seja passivo em sua mente. Comece hoje a escolher os pensamentos corretos. Essa é a parte sublinhada do livro Campo de Batalha da Mente, que nós estamos fazendo a série Sublinhados Comentados. É um livro de Joyce Meyer. E olha que interessante. Você pensou na realidade de alguém em que quer muito que as coisas aconteçam, sonha com a vida abundante que Jesus prometeu? Ele disse em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele também disse que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Isso está em Romanos 12:2. Aí eu te pergunto, tem alguma área da sua vida que você não está vivendo algo bom? Que não está vivendo algo agradável? Ou que está longe de ser perfeito? Bom, isso provavelmente, aliás, biblicamente está longe da vontade de Deus. Faz sentido para você? Aí você deve falar, mas eu já orei tantas vezes por isso, eu tento ser livre de algumas coisas, eu não consigo. Será que o seu problema está sendo ter uma mente passiva? O que seria uma mente passiva? A mente passiva é aquela que não é ativa, que não está ativada, ela não está cheia de direcionamento, de atividade, pensando em coisas, mas ela está lá, passiva, só esperando acontecer. Aí eu sei que pode ser contraditório, porque em algum momento você pode pensar assim, tá, mas eu não devo esperar em Deus. Não é tanto, a Bíblia não fala sobre isso, fala de esperar em Deus o que é da parte de Deus. Mas aquilo que é nossa parte, a Bíblia também diz que de Deus não se zomba, aquilo que semear, isso mesmo colherá. Galatas 6:3. Se está escrito que aquilo que eu semeio, na verdade eu vou colher, quer dizer que hoje eu colho aquilo que um dia eu plantei. Ok, nós já até falamos disso, mas eu quero trazer à consciência algo novo para você hoje. Em 1 Pedro 5:8, a palavra de Deus diz claramente que nós devemos estar alertas, sóbrios e ativos. Também diz em 2 Timóteo 1:6 que nós devemos reavivar a chama e agir e agitar o dom que há em nós. Bom, olha só, quando nós pensamos em passividade, nós estamos pensando em ausência de sentimento, de desejo, uma apatia mesmo, uma indiferença, talvez até uma preguiça. Sabe a pessoa passiva? Ela tem preguiça de fazer. Não, outra pessoa faz. Não, outro dia eu vou. Outra hora eu dou conta. Essa é a mente passiva. De repente você é ativo em outras áreas, mas em algumas áreas você ainda tem sido passivo ou passiva? Olha só, uma mente passiva nos impede de agir. E toda vez que a gente não age, alguém perece. Preste atenção, toda vez que nós não agimos, alguém perece. Pensa as coisas que você tem procrastinado. Como seria se você tivesse ativo, feito, tivesse doutrinado a sua mente, educado a sua mente para realizar, para agir? O quanto que você sairia ganhando? Quantos benefícios você teria? E quanto outras pessoas também seriam beneficiadas se você estivesse agindo mais? Seja no trabalho, seja no ministério, seja no seu relacionamento com Deus, seja com o cônjuge, com filhos, com a saúde. Qual área da sua vida que você está procrastinando mais? Que a sua mente passiva tem te dominado? Às vezes, você
está vivendo a mediocridade dizendo, não, tá bom assim. Uma vez eu li um livro de Mike Murdock, que foi Os 31 Segredos de uma Mulher Inesquecível, e ele disse assim que a mediocridade é uma indisposição em mudar. Às vezes você vive uma vida medíocre em alguma área, pode ser na área que for, justamente porque você não se dispõe a mudar, porque a sua mente está passiva naquela área. Ou pode ser em todas as áreas, não é verdade? A pergunta é, você já tinha trazido a consciência? O quanto que a sua mente pode ter estado passiva e o quanto que você tem deixado de ganhar? Quantas pessoas... Olha o prejuízo que você tem por não ter agido ainda na área da sua saúde. Olha o prejuízo que você tem tido por não se organizar melhor na sua área financeira. Pensa no prejuízo que você tem tido em não abrir mão e ser mais resiliente no teu casamento ou no teu relacionamento. O quanto que você deixa de ganhar, por exemplo, em não ter estudado um pouco mais sobre, por exemplo, como aumentar a autoestima do seu filho, como educar, ajudar seu filho a lidar com as suas próprias emoções. Quanta perca, quanto prejuízo você tem tido por não ter se esforçado em ter um tempo com Deus, em ler a palavra dele, em orar, em colocar suas inquietações diante de Deus. Quantos prejuízos você tem por ter, muitas vezes, uma mente passiva e acaba aí procrastinando, empurrando com a barriga tantas coisas importantes a fazer. Pensa se você tivesse lido mais. Pensa que, como seria se só no ano passado você tivesse lido muito mais a Bíblia, tivesse lido livros que vão te edificar, que vão te ajudar a lidar com o seu emocional, a ajudar você em questões talvez técnicas, talvez lidar consigo mesmo, se conhecer melhor para se potencializar mais, para vencer aqueles teus desafios, para vencer, por exemplo, suas inseguranças, seus medos, enfim. O quanto que você perde quando você deixa de fazer cursos, quando você deixa de estar em congressos, que você não foi por preguiça. Sabe aquela reunião de casais que tem na igreja, uma célula, uma reunião de oração? E aí a sua mente passiva muitas vezes simplesmente deixa de lado? Quanto você perde por causa... Olha os prejuízos. Imagina se você tivesse aproveitado todas essas oportunidades. Ah, quantos benefícios você teria. Quanto a sua saúde estaria melhor se você não deixasse a passividade tomar conta da sua mente. E, gente, se tem um lugar maravilhoso para o diabo atuar, é numa mente passiva, porque ela não quer fazer, então, assim, fica um território maravilhoso para ele atuar. Você já pensou o quanto que você é passivo, às vezes, para elogiar? Pensa, às vezes, elogiar sua esposa, o seu esposo, sabe? Para validá-los naquilo que eles fazem bem, naquilo que você gosta deles. O quanto você é passiva para elogiar seus filhos, para elogiar seus pais, para validar alguém que trabalha com você, para validar seus líderes espirituais que Deus colocou. Às vezes você olha as críticas de todos eles, todas essas pessoas, mas acaba sendo passivo em fazer a coisa boa, que é validar, que é expressar amor em forma de palavras, em forma de atitudes, de honra. E aí acaba usando palavras só para coisas ruins, para criticar, para reclamar, para olhar o que o outro tem de defeito e ele sempre vai ter porque ele é humano e falho. Peraí, não é hora de você trazer a consciência a isso e falar, peraí, não vou deixar mais a minha mente passiva. Eu vou agir. Aqui no livro, a Joyce Meyer dá um exemplo do esposo dela, que ele era muito passivo sobre muitas coisas. Tudo ele falava em esperar em Deus. Ela superativa, ele super passivo em várias áreas. E ela via ele só assistindo futebol. Aí ele assistia futebol aos domingos, jogava golfe nos sábados e ia trabalhar todos os dias.
Mas era difícil ele fazer outra coisa. Por exemplo, ela pedia para ele pendurar um quadro na parede. Nossa, levava 3, 4 semanas para isso ser feito. Então, isso gerava muito atrito entre eles. E tem certas áreas que ele não tinha problemas. Por quê? Porque ele havia mantido a sua vontade naquelas áreas. Mas tem outras áreas, por causa da inatividade, ele acabava sendo passivo. E aí, gente, é um terreno maravilhoso para Satanás fazer morada ou arrumar intriga. Não é porque ele vai morar em você, não, mas ele vai usar essa área. Para quê? Para que haja insatisfação, para que haja briga, para que... Você percebe como a gente cai fácil, às vezes, nas armadilhas malignas? Porque, olha, a Bíblia diz que o diabo está ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Se ele está ao derredor, o tempo todo ele está lá querendo fazer medo para você, ele está lá buscando uma oportunidade para que você comece a ficar insatisfeito ou insatisfeita com alguém da tua família, porque assim vai causar mágoa. Mágoa ele pode atuar, não é verdade? Vai causar mágoa, vai causar rancor, falta de perdão, desarmonia na certa. Ele ganha tudo. Ele entra e ganha terreno. Mas Ellen, como vencer a passividade, então? Olha, a Joyce Meyer colocou aqui que um dia o Espírito Santo convenceu o esposo dela. E o fato é que talvez você que esteja me ouvindo também comece a se convencer pela ação do Espírito Santo através dessa renovação de entendimento. E eu já vou te alertar, ele não conseguiu de uma hora para outra. Por exemplo, ele passou, depois que o Espírito Santo convenceu ele passou a acordar mais cedo, ele passou a orar mais, a ler a Bíblia, ele passou a, quando ela pediu alguma coisa, ele levantava e logo ia fazer. Só que chegou um tempo, ele começou assim, até animado, mas daqui a pouquinho parecia que dava sono, que Deus não ouviu a oração dele e ele precisou continuar, mesmo quando não tinha vontade. Eu costumo dizer que uma pessoa de êxito é uma pessoa que ela faz com alegria o que gosta de fazer e faz com determinação o que precisa ser feito. Então, se precisa ser feito, uma hora Deus vai falar com você, continua fazendo até Ele falar. E a nossa mente, a mudança de hábito, se você for estudar a mudança de hábito, ela acontece assim. Você precisa, até tornar um hábito, você precisa treinar. Tem uma cientista de Harvard, que ela até, Amy Cuddy é o nome dela, ela até diz assim, que você pode fingir que, por exemplo, se você não se sente confiante, finja que você é. Se você não é ativo, finja que você é. Né? Já outro autor, o Paulo Vieira, gosta de falar, treine como se fosse. Fica treinando até se tornar. Ela fala, finge até se tornar, ele fala, treine até se tornar. Então, por que não treinar como se você fosse? Deus não, vou fazer até Deus me ouvir. Seja persistente, até que a sua mente vire uma chave. Então, independente de ter resultados, não deixa a sua alma convencer você que não está tendo resultado. Não, fala, eu vou fazer até conseguir. E tenho dito. E quando você se determina assim, não tem nada que te segura. Colossenses 3, versos 1 e 2 diz, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Ainda que a sua mente seja passiva também a coisas ruins, negativas, aqui contou alguns casos de pessoas que eram presas, por exemplo, um homem que pediu oração e ele não conseguia ser livre da luxúria, ele só pensava em estar com outras mulheres e tudo mais. Mas espera aí, por mais que ele pensasse nisso, ele não lutava na mente dele, ele não entendia que não era só oração. A mente dele, a hora que estava vindo imagens de pornografia, de adultério, de outras mulheres, ele precisava combater a mente. E como combater? Dando comandos para o seu cérebro, enchendo de outras coisas positivas. Olha só, Mateus 5, 27 ao 28. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adultera com ela. Gente, o caminho para opções pecaminosas é pavimentado com pensamentos pecaminosos. Se o seu pensamento, se você mudar, o seu pensamento tiver a mente sadia, você mudará os seus resultados. E essa é a grande questão aqui abordada no livro hoje. Então, comece a doutrinar sua mente, pague um preço por isso. Pague um preço, leia a palavra, levante-se, não deixe ficar passivo não. Faça ativo, agora já comece a ativar. E peça para Deus, para o Espírito Santo, seu líder,
te ajudar, te liderar nessa situação. E faça até se tornar um hábito, amém? Meu nome é Ellen Klein, sou Master Coach, Coach Cristã. Nós estamos aí, a live é sábado, já vou te avisar, às 19 horas foi o horário mais votado. Então, 19 horas desse sábado, nós estamos fazendo a live para ajudar a doutrinar sua mente. Eu já dei 2 técnicas e eu vou entregar mais uma muito poderosa. Fica atento aqui no grupo VIP que eu vou estar passando para você, ok? Um grande beijo e até o próximo áudio.